Minha transferência saiu. É um misto de emoções que eu sinto. Me sinto feliz e triste ao mesmo tempo. Feliz pelas oportunidades que eu vou ter de conhecer um novo lugar, novas culturas, mas triste e angustiada por deixar a minha rotina, amigos que eu criei, laços, família, minha vida profissional, filhos bens na escola e tudo que eu conquistei. Olá, guerreiras do meu Brasil. Eu vou me apresentar, talvez alguém não me que esteja assistindo não me conheça. Eu sou Andresa Oliveira, psicóloga e esposa de militar, psicóloga da esposa de militar também, da família militar e do militar. Eu me denomino psicóloga da vida militar, pois, afinal, eu sou uma grande estudiosa aí dessa vida militar, que só quem vive sabe. Vamos lá continuar. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, manda para alguém. Em um mundo de constantes mudanças e incertezas, que é a vida militar, onde desafios como mudança de cidade, mudança de emprego, separação são muito comuns. A compreensão desse transtorno, que eu vou falar agora, tá? Como tem aí no flyer da abertura do vídeo, ele se torna, a compreensão desse transtorno, que é um transtorno de adaptação, e eu estou denominando transtorno da transferência, é um transtorno que se torna essencial você compreender ele, ter uma análise das causas, sintomas e a manifestação é essencial para a gente conseguir explorar o processo da adaptação e você tirar um peso das costas, né? No caso, nós aqui como esposas, como família que faz essa transferência, que muda de cidade, tirar um peso das costas do que acontece a cada mudança que a gente faz, tanto pela mudança de cidade, como uma vida profissional, como os filhos, né, que estão também mudando de escola. Então, eu vou trazer aqui um e-book que eu criei especialmente para essas pessoas que estão nesse momento de transição, que estão nesse momento de mudança de cidade, entenderem um pouco o que acontece de um jeito emocional e psicológico, que também reflete no nosso comportamental, tá? E isso são transições normais da vida. Tudo que eu estou trazendo é de acordo com o DSM-5. O que é o DSM-5? É o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais. São três coisas que eu vou trazer, três características que eu vou trazer que está no e-book, que são as causas, os sintomas e as manifestações. Então, eu dei uma resumida, que trouxe de outras fontes também, eu dei uma resumida para conseguir trazer o que acontece de uma forma psicológica, emocional e comportamental no processo de adaptação. Vem, me acompanhe, se você, ao longo do vídeo, quando você terminar, se você gostar, como eu disse, curte, compartilha, se inscreve no canal. Se você ficar interessado no manual, em adquirir o manual, eu estou vendendo ele por R$ 9,90, é um preço super acessível. Eu vou falar para vocês, pode me perguntar por que você não está fazendo gratuito. Do mesmo jeito que você quer fazer dinheiro, do mesmo jeito que você quer ter uma renda, de certa forma, eu estou aqui também fazendo isso, eu quero ajudar, mas que as pessoas tenham acesso de forma fácil. Então, se você fosse comprar, por exemplo, um livro, você pagaria muito mais caro, eu que tenho acesso, né, ao DSM-5, eu paguei R$ 400. Então, eu tirei uma parte, estou cobrando R$ 9,90 e ainda estou resumindo para você, algo que eu tenho um trabalho grande de ler, de saber onde se encaixa na nossa vida militar. Então, é por isso que ele está à venda e gente, R$ 9,90 é uma água se deixar hoje em dia, né? Não é nem tão caro assim. E se entrando nisso de emoções e o que realmente acontece a cada mudança. Vamos lá. Vou falar para vocês que uma definição. Vamos definir o transtorno da adaptação, que ela é uma condição psicológica que surge em respostas de mudanças muito significativas. Né? E eu quero que você entenda que mudança significativa pode ser, a mudança significativa pode ser diferente para você, pode ser de uma forma para outra. A gente precisa entender que
O que é muito significativo para mim, não pode ser, talvez não seja para o outro. Então, a gente precisa entender isso, porque como cada mudança significativa na vida das pessoas, como uma mudança de cidade, como uma mudança de emprego, uma mudança de cargo, isso é de cada pessoa para pessoa, tá? Então, por isso que em mudanças, né, em transferências, a gente vê pessoas que se adaptam super bem e outras não. Isso vai muito de acordo com o momento que a pessoa está vivendo. A adaptação tende a ser temporária, né? O processo de adaptação tende a ser temporário, mas as suas consequências podem ser duradouras se não forem tratadas adequadamente. Então, presta atenção nisso. Quando a gente tem um processo de adaptação e ela não vai sendo tratada, né, ou prevenida, e a pessoa não sabe o que está acontecendo, essas consequências podem ser duradouras. Então, eu vou trazer aqui quais são os sintomas, tá, de um transtorno de adaptação, e quais são essas manifestações, né? Como começam a se manifestar? Como você começa a sentir esse processo de adaptação? Aí você vai me perguntar, mas Andresa, por que que eu preciso saber disso? Não só você precisa saber disso, mas seus familiares, seu marido também precisa saber disso, né? O militar precisa saber disso. Muitas vezes ele passa pelo processo de adaptação e não sabe. Então, por que que é tão importante? Porque eu estou aqui para promover a conscientização, porque para mim é essencial, não só para mim, quanto para você, para criar um ambiente acolhedor, né, um ambiente acolhedor, um ambiente solidário, para aqueles que estão passando por essas dificuldades emocionais, elas entendam o processo de adaptação da melhor forma, elas saibam olhar de uma forma mais leve para esse processo de adaptação. E essa definição ela é crucial para entender não apenas os sintomas, mas também as implicações que essa condição pode ter na vida da pessoa e de quem convive com essa pessoa. Reconhecer o processo de adaptação é importante porque ele pode afetar profundamente na qualidade de vida das pessoas. Ao contrário de outras condições, o transtorno de adaptação tende a ser temporário. Ele no DSM-5, no Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, ele está ali de 6 meses, né? Então, por isso que não é um transtorno tão falado assim. Porém, ele pode ser ele pode desencadeador de um transtorno generalizado, de ansiedade generalizada, um transtorno depressivo maior. Então, ele pode ser um desencadeador de outros transtornos, né? A gente tem que ter esse cuidado com esse transtorno de adaptação, porque ele pode desencadear outros. Vamos lá para as causas e sintomas. O transtorno de adaptação, ele é, como eu falei, ele é desencadeado por uma variedade de fatores, estressores, né? A gente chama de estressores porque são significativos, né? Que causam algum abalo emocional muito forte. Tanto pode ser eventos positivos quanto eventos negativos. As causas mais comuns, elas incluem mudanças muito significativas na vida da pessoa, como uma morte de um ente querido, um divórcio, mudança de cidade, perda de um emprego, ou até mesmo as mudanças positivas, como o nascimento de um filho ou a promoção de um trabalho. Falando em mudança de cidade, também pode ser uma mudança positiva. A pessoa também pode querer muito ir para determinado lugar, e quando chega lá, não é tudo aquilo é, não é tudo aquilo que as suas expectativas esperaram, né? Então, pode ser também uma mudança positiva. Essas transições, elas podem gerar um nível elevado de estresse, que a pessoa pode não estar preparado para enfrentar. Por mais que a pessoa, ela pense, mas ela não se preparou para enfrentar aquilo ali, né? Além dos fatores externos, é importante isso, existem os fatores internos. Além de
porque os fatores internos, eles desempenham um papel crucial nesse desenvolvimento do transtorno. A predisposição genética e as condições psicológicas influenciam fortemente nesse processo de adaptação, nesse transtorno. A história familiar, problemas emocionais, culturais, valores familiar e resiliência de cada pessoa são aspectos que influenciam demais como a pessoa reage a essas mudanças significativas da vida. Pessoas com dificuldade de enfrentamento, ou aqueles que que já enfrentaram dificuldades emocionais anteriormente, estão com risco maior de desenvolver esse transtorno após experiências estressantes. Então, por exemplo, uma pessoa que já viveu um problema, um transtorno de adaptação, desenvolveu ali uma ansiedade generalizada por estar tendo dificuldade de se adaptar, ela não quer se mudar para outra cidade com medo de sentir a mesma coisa que ela sentiu na sua primeira adaptação. Então, naquela primeira cidade que ela foi, porque ela tem medo de sofrer tudo aquilo, sofrer de novo, tudo aquilo que ela sofreu na primeira mudança dela, na primeira transferência dela. Vamos aos sintomas, né, que são tristeza persistente. Então, você tem um sentimento de uma tristeza muito profunda, um desespero que pode interferir de verdade nas atividades diárias. Uma pessoa fica triste profundamente. São pessoas que acabam procrastinando as atividades diárias, atividades simples, como acordar, tomar um banho, fazer uma caminhada, ou tomar um café ali. Então, é uma pessoa que se sente triste profundamente, e isso impacta na atividade dela diária. A ansiedade é uma preocupação excessiva sobre o futuro, sobre as consequências do evento estressor. E isso é muito comum no processo de adaptação. Acho que, eu vou falar por mim, todas as pessoas, eu já passei por isso, todas as pessoas que eu converso já passaram pelo processo de adaptação, por esses transtornos. Por quê? Porque você tem 6 meses a 1 ano para passar, para ter, não estou dizendo que você vai ter ali, dos sintomas, eu não estou dizendo que você vai ter ali nessa regra que eu estou falando, nessa sequência que eu estou falando. Mas você pode ter em algum momento um desses critérios, que são o quê? Essa tristeza profunda, a ansiedade. Então, por exemplo, é uma preocupação, como vai ser o seu futuro, se você vai conseguir se adaptar, se você vai ter amizades, se você vai conseguir se dar bem com as outras pessoas, se seus filhos vão conseguir se adaptar bem à escola, se você vai conseguir trabalhar, como você vai lidar com isso? Como você vai lidar com a organização dentro de casa, se tudo vai dar certo, se tudo vai dar errado. Então, esse "e se" que ainda não aconteceu, você gera uma grande ansiedade, ou seja, você fica nesse ciclo ansioso que gera uma grande ansiedade em você. A irritabilidade, então, são respostas emocionais, essa é a segunda, né, um outro sintoma, que é a irritabilidade, que são respostas emocionais exacerbadas que podem levar a conflitos interpessoais. Ou seja, você está no seu processo de adaptação, está extremamente irritado com tudo que está acontecendo e acaba descontando com o seu marido, com seus filhos. Então, se você, por exemplo, se você está com preocupação excessiva, ou com uma tristeza persistente, os dois juntos, tá? Isso pode ser combinado também, isso pode acontecer simultaneamente. E você acaba ficando mais irritada e descontando dentro de casa, descontando nos seus relacionamentos interpessoais. Então, preste atenção no que eu estou falando, preste atenção em como você está olhando para os outros e para si. Então, o que eu estou falando aqui dos sintomas é um alerta, tá? Para você se observar.
Dificuldades, um outro sintoma, dificuldades cognitivas, problemas com a concentração e tomada de decisão devido à sobrecarga emocional. Então, você está sobrecarregada com tudo que você tem que fazer. Então, às vezes, você tem a casa para arrumar, você tem a vida, né? Porque quem é casada com um militar sabe que a maioria das mudanças, quando você chega, o marido ele já chega com o seu trabalho certinho. E muitas vezes já no outro dia já tem que começar a trabalhar e você fica com a vida pessoal toda para poder organizar. Tanto casa, como escola, como procurar apartamento, se organizar. Então, toda a preocupação da organização da vida pessoal vai cabe sendo do cônjuge, desculpa, gente. Então, você acaba, às vezes, tendo tanta coisa na cabeça que tem problemas de concentração e fica com uma certa dificuldade de tomada de decisão, uma sobrecarga emocional. Fiquem atentos sobre isso. Sintomas físicos, queixas somáticas, como dores de cabeça, fadiga e o distúrbio do sono. É importante pensar no distúrbio do sono, pois o distúrbio do sono é os dois lados, tanto para quem não dorme, tem insônia, como para quem dorme demais, ou seja, hipersônia. Então, se você está dormindo muito, você tem que ter esse cuidado, para ver que isso é um sintoma, ou se você está tendo insônia. Então, é uma observação aí. Caso você tenha esses sintomas, tá? A intensidade desses sintomas podem variar ao longo do tempo. Muitas vezes se agrava quando o suporte emocional, o suporte social é insuficiente. Ou seja, quando o marido fala que aquilo que a esposa está sentindo, né, quando o cônjuge está sentindo, é besteira, como quando ele fala que uma hora vai passar, isso passa, é só esse momento, e quando você não tem aquela rede de apoio em muitos lugares, as pessoas, os familiares de militares não têm uma rede de apoio para estar ali conversando, para estar falando sobre o que está sentindo. E às vezes a gente nem quer falar para os familiares, até para não, assim, não atingir, né, os familiares. Mas se você tiver uma pessoa, é importante você conversar com essa pessoa. Eu também entendo que a gente escuta muito, mas você não escolheu, mas você não sabia que ia ser assim. Gente, eu quero que as pessoas entendam, por mais que você saiba, por mais que seja conversado, viver isso não é a mesma coisa. Cada um, claro que cada um tem a sua forma de lidar. E eu estou falando aqui que é para poder ampliar a mente e mostrar. É algo que existe. É, é um transtorno, não é uma doença em si, porque quando, uma doença psicológica em si, porque quando dentro do manual, você coloca quando há um tempo prolongado ou existe uma mudança significativa na vida da pessoa, na qualidade de vida da pessoa. Então, mesmo que ela tenha ali 6 meses para se adaptar, ela está sofrendo durante 6 meses. Durante 6 meses a pessoa está sofrendo. Então, ela tem uma mudança muito drástica na qualidade de vida dela, ou seja, essa pessoa, ela não está tendo uma qualidade de vida. Então, eu estou aqui mostrando que sim existe, que sim, que não é uma besteira. E não dá para ficar só esperando, você vai esperar 6 meses para ter uma qualidade de vida, e mesmo assim é muito doloroso, sendo que você pode tirar um peso das costas e dizer assim, não, poxa, eu estou passando por esse processo de adaptação, reconhecer ele, falar o que eu posso fazer com isso que eu tenho, onde eu posso olhar, o que eu posso melhorar. Muitas vezes está passando pelo processo de adaptação e não está conseguindo ali entender o que realmente está passando com você. Então é por isso que eu estou trazendo. Por isso que eu estou trazendo
esse processo de adaptação, porque eu vejo o quanto é importante, me ajudou demais nos meus processos. Então, depois que eu comecei a entender o que é um processo de adaptação, o que é esse transtorno, eu não quero levar ele para a minha vida toda vez que eu me mudo, mas eu quero entender que toda vez que eu passo por uma transferência, por uma mudança muito significativa na minha vida, eu posso estar tendo alguns sintomas desse transtorno. E aí procurar uma solução, né? O tratamento adequado pode ajudar a pessoa no processo, a processar as suas emoções e encontrar formas saudáveis de lidar com as mudanças em suas vidas. Então, preste atenção que o que eu estou fazendo aqui nada mais é do que uma prevenção para te ajudar, né? É, a maior prevenção começa onde? Na consciência, sabendo do que está acontecendo, sendo consciente do que está passando no seu psicológico, no seu emocional e no seu físico. Onde pode se manifestar, né? Vamos lá. As manifestações do transtorno de adaptação pode variar dependendo do contexto e do momento em que a pessoa se encontra. Isso é muito importante. Por quê? Porque às vezes o contexto é maravilhoso, mas o momento que a pessoa está não é tão bom assim. Às vezes o momento é maravilhoso, mas o contexto não ajuda tanto. Então a gente tem que olhar aí como essa pessoa vai olhar o contexto e o momento que ela está vivendo, o momento que ela se encontra. Essa variabilidade é para entender como as reações emocionais e comportamentais se manifestam em diferentes ambientes, como no trabalho, na família e em situações sociais. Cada um desses contextos podem influenciar a intensidade e a natureza dos sintomas, além de afetar a forma como o suporte social é percebido e utilizado. Eu queria dar uma pausa aqui para vocês entenderem, principalmente quando a gente fala sobre a intensidade e o suporte social, como ele é percebido e como ele é utilizado. Que a minha maior grande, o meu maior grande aprendizado, e que eu só fui entender depois de muito tempo, o meu grande aprendizado foi a minha primeira entrada na vida militar. Por quê? Porque eu já morava fora, eu sou de Boa Vista, Roraima, eu já morava fora, morava em São Paulo, me casei e fui morar no Rio de Janeiro. Lá eu vi que era muito diferente a cultura, a inserção na vida militar, a cultura militar, a cultura do próprio lugar, questão com os meus valores, e isso fez com que se intensificasse mais ainda. Mas sempre que eu olhava, já é uma dica, sempre que eu olhava eu falava assim, eu tenho que fazer desse lugar o melhor lugar possível para se viver. O contexto não era bom, não vou mentir para vocês. O contexto não era tão bom, porque a vila não, assim, tinha várias nuances ali. A vila não ajudava muito, mas o suporte social que tinha lá, por ser um lugar inóspito, digamos assim, o suporte social que eu tinha lá era tão bom que fez aquele lugar ali ser um pouco melhor, eu ser um pouco mais feliz. Então, as pessoas que estavam lá fizeram toda a diferença. E, claro, como era uma vila grande, existe todo tipo de gente. Teve gente que eu me dei melhor, teve gente que eu não me dei tão bem assim, e que tá tudo bem. Eu aprendi, assim, isso não tem nada a ver com a vida militar, mas eu aprendi com as minhas amizades, com os relacionamentos, né, na época da adolescência, que a gente pode escolher nossas amizades. E a gente deve escolher quem a gente quer ali do nosso lado. Então, eu fui olhando quem parecia mais comigo naquele momento que eu estava, quem tinha a ver mais comigo, e eu fui me aproximando mais dessas pessoas. Fácil não foi, porque falando por mim, eu sou uma pessoa um pouco mais fechada, eu sou uma pessoa
Hoje, trabalhando muito em mim, eu consigo ser mais aberta, mas eu era mais fechada. Então, mas eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu sou fechada, mas eu gosto de deixar ali a janelinha da minha vida um pouquinho aberta, para que eu possa deixar as pessoas me conhecerem aos poucos e eu conhecer as pessoas aos poucos. Eu gosto de ter essa imagem, porque eu entendo que amizade amizade é uma coisa conquistada, uma coisa do dia a dia. Não é assim, eu te conheço no outro dia e somos melhores amigos. Mas eu penso assim. E, querendo ou não, é uma coisa que a gente. Amizade é uma troca, né? E relacionamentos também são assim, casamentos também é assim, é uma troca. E eu gosto de ter essa visão ali para me colocar um pouquinho do lado de fora, para deixar que as pessoas me conheçam e que eu possa conhecer as pessoas também. E vamos continuar, né? É, em contextos familiares, eventos significativos, como uma mudança de cidade, divórcio ou falecimento, podem provocar reações emocionais profundas. Então, a gente está falando em quais momentos isso pode se manifestar. Então, imagina você que vai mudar de cidade agora e você tem que deixar ali toda a sua família para trás. Então, você vai deixar aquela família que era muito unida, que sempre estava uma na casa do outro, café da tarde, almoço, janta, e sempre se reuniam nos domingos, por exemplo, e você vai deixar para viver essa vida a dois. Muitas vezes só você e seu marido ou esposa, muitas vezes você sozinho por conta das missões, por conta das viagens. Então, isso pode muito agravar, manifestar esse transtorno de adaptação que pode gerar uma depressão ou uma ansiedade generalizada. Ó, compreender a manifestação do transtorno de adaptação em diferentes contextos e momentos da vida é essencial para desenvolver as intervenções eficazes, para serem eficazes, ou seja, também para você entender, para você conseguir fazer uma prevenção. Então, o que eu estou fazendo aqui é uma prevenção, tá? Profissionais da área da saúde mental devem considerar, tá, ambientes específicos do paciente ao formular estratégias terapêuticas que promovam resiliências e habilidades adaptativas. Então, hoje, por isso que hoje eu foco bastante no transtorno de adaptação. Parece que é uma coisa assim, nossa, muitos não pensam, mas existe. Eu conheci esse transtorno de adaptação e eu falei assim, nossa, é isso que eu passei, foi quando eu fiz a minha especialização em psicologia hospitalar, e quando a gente vê muito esse transtorno de adaptação dentro dos hospitais, e eu falei, caramba, a gente vive isso e não é falado, né? Não é exposto. Então, eu estou aqui expondo para quê? Para que haja uma prevenção, para que você entenda o que passa com você. Aqui eu vou dar 3 dicas para você começar a entender se você está nesse processo de adaptação, a entender se você persiste, eu não sei se você já fez alguma mudança até agora, eu não sei se você está nesse processo, ou se você mudou recentemente. Tem gente que fala assim, eu estou há 2 anos numa cidade e ainda não consegui me adaptar. Então, primeiro, anote. Gente, eu sei que muita gente já escutou aí nas redes sociais, as pessoas falam bastante, mas a terapia é assim. Um dos contatos que eu faço com os meus pacientes nós vamos ter que escrever. Nem que seja responder um questionário, nem que seja fazer uma escrita livre. Então, aprenda e entenda que você tem que escrever. Então, o que você vai escrever? Primeiro você escreve perguntas. Então a primeira coisa, né, você vai um caderno, um papel A4, um bloco de notas no seu celular. Pode ser também, agora no WhatsApp você pode colocar lá, você se adiciona
e aí você coloca, adiciona seu próprio número no celular e você coloca lá conversar com você mesmo. Você vai colocando as coisas, eu faço isso. Então você coloca lá, você escreve uma pergunta. Por exemplo, quais são as minhas expectativas sobre quem eu sou? Quais são as expectativas de quem é, sei lá, a Ana Cláudia? Do que ela gosta? E parece perguntas bobas, que quando às vezes as pessoas perguntavam para mim, eu não sabia muito responder. Hoje eu sei. Então vamos fazer assim. Eu vou dar três exercícios para vocês fazerem, para começar a saber. Vamos começar a saber em que momento você está nessa transição, para começar você ter consciência do momento que você está. Então, por exemplo, vamos anotar os sintomas. Anota. Anota num bloco de notas, num caderno, no WhatsApp com você mesmo, anota num grupo que você tiver com você mesmo, enfim. Pegue alguma coisa no celular, algum lugar que você tenha acesso depois. Tá? Então você vai colocar lá sintomas, vai fazer uma coluna. Quais são os seus sintomas do que eu falei aqui no vídeo? Tem alguma coisa a ver? Né? Você pode colocar também as suas emoções, pode começar por elas também. Então, por exemplo, o que você percebeu primeiro? Você percebeu primeiro o seu comportamento, o seu emocional, né, ou os seus pensamentos? Provavelmente foi como você se comportou. Então, se você ficou mais chorosa, mais triste, mais melancólica, se você ficou um pouco mais, como tem aqui no vídeo, se você ficou mais sonolenta, dormindo mais, ou dormindo pouco, ou você viu que sua cabeça está com aquela sensação de mente muito cheia, note o que você está sentindo. Você pode fazer a escrita livre, anotar tudo de uma vez e depois classificar, ou você pode fazer isso, colocar lá os sintomas, as emoções e a situação. Então faz 3 colunas assim, e vai pensando sobre isso. E escreve assim um título. É legal que você faça no papel A4, né? Então escreve ali no título, meu processo de adaptação. Ou meu diário de adaptação. Escreve meu processo de adaptação. Seus sintomas, você pode colocar ali o que você está sentindo, pode colocar seus pensamentos e a situação, né? É interessante que você coloque suas expectativas. Quais são os seus valores? O que acontece muito nessa dificuldade de adaptação é a divergência entre cultura e valores que as pessoas têm. Então, você sai, por exemplo, uma pessoa que sai do norte e vai para o sul, ou a pessoa que sai do sul e vai para o norte, o choque cultural, o choque de valores é muito grande. Então, as pessoas demoram demais a, a aceitar e a passar pelo processo de adaptação. Espero que vocês, eu vou fazer outros vídeos, desculpa, gente, eu vou fazer outros vídeos falando um pouco do processo de adaptação, trazendo mais informações. Se você tiver interesse no e-book, eu vou deixar o link aqui, tá bom? Para finalizar, se as redes sociais são para aproximar pessoas, vamos aproveitar. Me ajude a chegar em mais pessoas no mundo militar, compartilhando os conteúdos que eu vou postar aqui toda semana. Me acompanhe também no Spotify com o podcast A Vida Militar por Outro Ponto de Vista. Vou deixar o link na descrição, aqui embaixo, e vou falar um pouco aqui do podcast, que vai além das patentes e uniformes. É uma jornada íntima, explorando as mentes e corações, do ponto de vista da esposa, dos filhos e do militar. Esse podcast não é sobre a profissão, e sim o que vai além dela. Não só o podcast, mas todo o conteúdo que eu venho tentando trazer nas minhas redes sociais. Aproveita e me segue no Instagram, Andresa com H, tá na frente, Andresa Oliveira, _psicóloga. Aproveita e me conta qual é o seu maior desafio na vida militar.